Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1 ao 6. Acharam aí? A palavra do Senhor diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. Amém? Fecha sua Bíblia, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por poder estarmos aqui hoje, nesse domingo, Senhor, na tua casa, prestando ao Senhor o nosso culto racional, com o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso sentimento, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha vida, minha família, meus irmãos. Obrigado pela tua presença, obrigado por esse louvor tão abençoado que nos levou a um momento de louvor e adoração na tua presença, e assim preparamos o nosso coração para receber a sua palavra. Que o Senhor use a minha vida pela misericórdia do Senhor, que eu venha a ser apenas um instrumento, perdoa os meus pecados e fala conosco, Senhor, através da sua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querida, por favor. Queridos, era muito comum nos sermões, nas pregações, nos ensinamentos que Jesus compartilhava com os seus ouvintes, ele usar parábolas. O que são parábolas? São histórias contadas com alegorias, com símbolos, com a finalidade de transmitir ensinamentos de uma forma ilustrada. Quando a gente olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali fala que Jesus, por várias vezes, ele usou de parábolas para ensinar algo. E a gente vê que a Bíblia fala que Jesus falou da parábola do filho pródigo, a parábola dos 10 talentos, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola das 10 virgens, a parábola do fariseu e do publicano. E aí ele também, nesse capítulo 19, a partir do verso 11, ele também vai falar de uma parábola chamada parábola dos 10 servos e das 10 minas. E eu quero aqui usar desse recurso nesta noite. Recurso esse que o próprio Jesus usou. Eu quero aqui fazer uma ilustração de como esse homem, Zaqueu, se converteu. Eu quero aqui fazer as palavras de Paulo, as minhas palavras. Quando ele diz lá em 1 Coríntios 7, 12, digo eu, não o Senhor. Quando Paulo fala isso, ele sempre pregou em nome do Senhor, mas ali ele está emitindo uma opinião particular dele. Então eu vou fazer aqui uma ilustração aqui, só para jogar luz ao seu entendimento, para você ter um entendimento dessa palavra dessa noite, para enriquecer o nosso conhecimento. Zaqueu, ele era um judeu
contratado pelo governo romano para uma função: ser cobrador de impostos. Roma tinha invadido Jerusalém. E ao invadir Jerusalém, eles implantam ali um governo romano. E agora eles obrigam os judeus terem que pagar tributo, imposto para Roma. E eles contratam alguns judeus para trabalhar como coletor de impostos, como publicano. E ali, então, a história diz que Zaqueu, de judeu, ele agora se torna um funcionário de Roma, um cobrador de imposto. E isso era algo terrível, porque todo cobrador de imposto, ele era odiado. E o judeu que traísse o seu povo para trabalhar para Roma, muito mais. Porque para eles, um judeu que era cobrador de imposto, ele era um traidor. Por quê? Porque muitas das vezes, para receber esse imposto, esse cobrador de imposto, ele oprimia as pessoas. Às vezes, ele, de alguma forma, querendo receber aquele valor, às vezes eles batiam nas pessoas, mandavam prender as pessoas, que não tinham, muitas das vezes, condições de poder pagar. Publicano era o nome dado ao cobrador de impostos. E a Bíblia fala que Zaqueu era um publicano. Havia uma data específica, em algum dia do mês, que esses cobradores saíam pelas cidades para recolher imposto de todo mundo. E a história diz que esse homem trabalhava disso. Torna a repetir, vou eu fazer uma ilustração. Um dia, Zaqueu sai da sua casa, como todos os dias. Ele vai trabalhar. Assim como você sai de casa, aquela mesma rotina, horário para acordar, horário para tomar banho, horário para tomar café e horário para sair de casa. Tudo é muito bem cronometrado. Você já sabe, se você vai de carro, quanto tempo você gasta até o percurso chegar no seu destino. Se você pegar ônibus, se você morar lá em Peru, se você pega trem, você já sabe até que horas o trem passa. E você vai fazendo tudo certinho, porque é mais um dia de trabalho. E você chega lá no seu serviço, no horário, cumpre a sua função. Zaqueu sai assim para mais um dia de trabalho. E ele, então, pega ali as suas sacolas, né, seus alforjes, suas bolsas, para que naquele dia ele pudesse, então, colher bastante imposto. E um dia, a vida de Zaqueu pode ter sido um dia típico. E dias atípicos acontecem na vida da gente. Às vezes a gente sai de casa, faz planos, e esses planos, às vezes, no decorrer do dia, tem que mudar. Algumas coisas vão acontecendo e a gente vai tentando se adaptar para a gente poder concluir o dia. E um dia Zaqueu sai da sua casa, vai até uma cidade chamada Naim, e ele, então, vai ali com a função de cobrar imposto. Passa numa casa, bate palma, alguém sai, ele diz, pois não, bom dia, eu vim aqui cobrar o imposto. Quantas pessoas moram aí? 2, 3, 4? Então, é tanto de imposto de cada um. E ele vai fazendo isso. Chega uma hora, ele chega numa casa, bate palma, ele percebe que aquela casa está cheia de gente, está lotada. E aí, quando ele se aproxima um pouquinho mais da entrada da casa, ele bate palma e uma mulher sai de dentro da casa ao encontro de Zaqueu. E essa mulher, ela vai atender aquele que está lhe chamando. E ela diz a ele, pois não, que eu posso te ajudar. E ele pergunta, quem é o responsável pela casa? Ela diz, eu mesma. E ele diz, eu vim aqui cobrar impostos. Nesse momento,
saem ali alguns homens de dentro daquela casa com um caixão. O filho daquela mulher, que era viúva, e o único filho dela, por algum motivo morreu. A Bíblia não fala qual. E ali está terminando o velório. Zaqueu chega bem na hora ali, aí de repente está saindo ali o velório, né? Um pega de um lado, um pega do outro pega de um lado, outro pega do outro, e eles estão saindo de dentro daquela casa, rumo ao cemitério, que ficava do lado de fora da cidade. Havia um muro e o cemitério ficava do lado de fora. Nesse momento sai o menino morto, o filho da mulher, e ele é levado para o cemitério. E a mulher diz a ele: olha, moço, infelizmente não é uma hora apropriada. Meu filho morreu, estou indo para o cemitério sepultá-lo, não posso te atender. Espero que você tenha compreensão e entenda que eu não posso dar atenção para você agora. Talvez Zaqueu, muito compreensivo, disse: não, tudo bem, fique em paz, né? Depois eu volto, depois a gente volta novamente aí. E aí Zaqueu vai embora. E ele então vai e diz assim: eu volto outro dia. Zaqueu percebeu que aquele momento não era uma boa hora. A mulher diz a ele: volta outra hora, volta outro dia. Zaqueu sai de Naim e ele vai para uma outra cidade. Chega lá, ele bate palma, recebe o imposto, vai na outra, recebe o imposto. De repente, ele chega numa outra casa, bate palma, e uma mulher com a voz bem fraquinha, com a voz longe, com uma voz assim, bem fraquinha, bem distante. Ele bate palma e a mulher responde em voz alta: pode entrar. Zaqueu abre o portão, a porta está semi-aberta, ele entra e diz: dá licença. Ele olha a casa vazia, sem móveis, uma casa pobre. E aí a mulher disse: eu estou aqui no quarto. Ele abre a porta, entra, e quando ele chega, ele se depara com uma mulher pobre, doente. A Bíblia diz que essa mulher era rica, mas vendeu tudo que tinha. Pela sua saúde, ela tinha uma doença, que era uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo. Durante 12 anos, todos os dias, aquela mulher sangrava. Aquela mulher estava com uma doença incurável. E na busca dessa cura, ela vendeu tudo que tinha, mas a Bíblia diz que mesmo assim, ela não obteve sucesso, ela não foi curada. Zaqueu se depara com aquela mulher apática, anêmica, deitada numa cama, sem força alguma, talvez com uma anemia fortíssima, de tanto sangrar. A Bíblia diz que essa mulher, ela está doente há 12 anos. E ela faz uma pergunta para Zaqueu: o que o senhor deseja? E ele diz: eu vim cobrar imposto. Aquela mulher disse para ele: eu não tenho como te pagar. Estou doente, já faz algum tempo, e tentando a cura da minha doença, eu vendi tudo que tinha, perdi tudo que tinha. Hoje estou pobre e continuo doente. O senhor pode vir aqui outro dia? O senhor pode vir aqui outra hora? Zaqueu vê aquela situação da mulher e disse: tudo bem, eu passo outra hora, outro dia eu venho. Zaqueu sai dali, vai numa cidade, chega lá, ele vai numa casa, ele encontra um alvoroço de gente, uma multidão. O que está acontecendo? Dentro da casa tem um jovenzinho sendo possesso por um espírito maligno. Ele está endemoniado. E ali há um transtorno total, um caos total. Um pai e uma mãe chorando, desesperado, vendo um filho de um lado para o outro, que se jogava na água, que se jogava no fogo, que se rangia os dentes. Um menino incontrolável, que ninguém podia segurá-lo. Um menino sofrendo, com os pais sofrendo também. E os pais do menino disseram: o que o senhor deseja? Ele disse: eu vim aqui cobrar imposto.
desculpa, senhor, mas nós não podemos agora. A gente está com um problema com o nosso filho aqui. Tem uns discípulos de Jesus orando aqui por ele agora. O senhor pode vir outra hora, agora não podemos te atender. Zaqueu vê o desespero, a aflição dos pais, diz, tudo bem, eu volto depois. Passa-se os dias, passa-se algumas semanas. E Zaqueu precisa voltar de novo para cobrar o imposto. E ele chega em Naim e ele disse, eu tenho uma lista aqui de alguém que não pagou. E eu vou direto nessas casas para ganhar tempo, porque tem que me pagar. Zaqueu volta em Naim, e ele vai na casa da viúva lá, da mãe do menino que tinha morrido. Bate palma. Tem alguém em casa? Sai de dentro da casa, um menino correndo igual um foguete. Fum! Passa por ele. Chega nele. Diz, pois bem, quem é o senhor? Ele disse, eu sou Zaqueu. O que o senhor quer? Eu quero falar com a sua mãe. Sua mãe está aí? Aí ele diz, espera que eu vou chamar. Aí ele fala, mãe, tem um senhor aqui querendo falar com a senhora. Quando ele chega lá, a mãe ouve o recado, volta. Aí Zaqueu, ele vê o menino correndo no quintal, e ele disse para ela assim, moça, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu vim aqui. Eu vim cobrar imposto seu. E você falou que estava levando o seu filho para sepultá-lo no cemitério. Você tem outro filho? Ela disse, não, só tenho esse. Mas como é que esse menino, no dia que eu vim a ser sepultado, como é que só tem um filho e só tem esse? Não estou entendendo nada. E ela disse, sabe o que é? Deixa eu explicar para você. Esse menino que você viu correndo aqui agora, é o mesmo que você viu sair no caixão. Só que naquele dia, ele estava morto indo para o cemitério. Hoje ele está vivo e está correndo. Sabe o que aconteceu? Naquele dia que o senhor foi embora, eu continuei o velório, o cortejo. Quando eu estava chegando perto do cemitério, eu encontrei um homem chamado Jesus. Ele parou, me viu chorando e disse, mulher, não chores. Eu olhei para ele e eu disse, como não chorar? O senhor me conhece? Sou viúva, perdi meu marido, só tinha um filho e mais ninguém no mundo. E agora o meu filho morreu. Estou indo para o cemitério para sepultar o meu filho. Jesus disse, posso orar por ele? Pode. Jesus vem, encosta no menino e diz a ele, moço, eu te digo, levanta-te. O menino ressuscitou, seu Zaqueu. E ele vive. E aquele menino que saiu do caixão está agora aqui correndo para cima e para baixo. E eu tenho até o dinheiro para pagar o seu imposto e vou pagar com alegria. Quanto que eu te pago? Cobra esse e cobra do mês passado. Zaqueu estende as mãos, recebe o dinheiro e diz, obrigado. Ele vai de novo para outra cidade. E ele lembra, eu tenho uma mulher que ela não me pagou, coitadinha, estava tão doente. Estava tão fraquinha, tão anêmica. Eu vou até me preparar, porque eu acho que essa mulher deve ter até morrido. Eu vou lá, mas se ela morreu, está tudo bem, deixa a dívida para lá, mas eu vou voltar lá. Ele vai lá, chega na porta, bate palma de novo, volta na casa da mulher do fluxo de sangue. E ele começa a chamar bem alto, porque ele lembrou, disse, nossa, essa mulher estava tão ruinzinha, mas tão ruinzinha, que ou ela piorou mais ainda, ou ela morreu. Zaqueu grita, ô de casa! De repente, a mulher não ouve, já estava fazendo feijão, arroz, já estava lavando a louça, já estava limpando o chão, já estava fazendo, porque a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e ela não ouve. E de repente ela está lá, correndo lá com os afazeres do dia a dia, ô de casa! Aí uma mulher diz, estou indo. Quando a mulher abre a porta, essa mulher está
corada, saudável, linda, maravilhosa, toda arrumada, cheirosa, seus cabelos longos. E diz, pois não, que eu posso ajudar. Zaqueu olha para a mulher e fica meio assim admirado, embasbacado, perplexo. Ele fica olhando para a mulher, sem entender nada. E ele disse assim, tem mais alguém na casa? Não, só eu. Mora alguém com você? Não, moro sozinha. Ixi, deixa eu perguntar aqui, só um minutinho. Ele vai lá, olha bem, é essa rua mesmo aqui, esse número. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? A senhora é nova inquilina? Quanto tempo a senhora mora aqui? Ah, moça, faz, muito tempo. Há uma confusão na cabeça de Zaqueu. Mas peraí, a mulher estava morrendo, a mulher estava na UTI, na fase terminal, a mulher estava se acabando, eu pensei que eu ia chegar aqui e ver a mulher morta. Aí ele diz assim, como é que você chama? Ela dá um nome lá, tal, ele olha e fala, é você mesmo. E ele ficou admirado, vendo aquela mulher. Ele disse, moça, eu vim aqui alguns dias atrás, você estava mal, mas mal, você contou o seu problema, a sua doença, quanto tempo, você estava, sabe, numa situação difícil. E hoje eu estou te vendo dessa forma. Ela disse, pois é, eu sou a mesma pessoa. Sabe o que aconteceu, seu Zaqueu? Depois daquele dia que o senhor esteve aqui em casa, eu ouvi a respeito de um homem chamado Jesus. Esse homem estava na cidade, curando as pessoas, operando milagres. E eu falei, puxa vida, a minha única esperança agora é Jesus. Acabou meu dinheiro, acabou o recurso, acabou, os médicos me desenganaram. Eu ouvi falar que ele curava as pessoas. Eu fui até ele. E eu fui lá, toquei em Jesus, e ele me curou, me deu vida, me deu saúde. E hoje, seu Zaqueu, eu estou curada, graças a Deus. Zaqueu olha para aquela mulher e fica admirado. Está bom. O dinheiro está aqui. Obrigado. Zaqueu vai embora e ele tem um último lugar para passar. Diz, eu vou na casa daquele menino endemoniado lá. Meu Deus do céu, eu vou até pronto, porque aquele dia foi pesado. Eu vou ter que voltar lá, porque eu tenho que cobrar. Ele chega lá, ô de casa! Quem sai? O próprio. O dito cujo, o menino. O menino volta. Zaqueu olha para ele. Ixi, menino, vai para lá, vai para lá. Não, o que o senhor quer? Não, sai para lá, você é meio endemoniado, o demônio já pegou você outro dia aí, deu um trabalho danado, eu voltei aqui, meu Deus do céu, tinha um monte de gente em cima de você, e amarrava você, expulsava, e o pau quebrou aqui dentro, e eu não quero ficar longe de mim. Não, calma aí, isso daqui, não toca não. Vai para lá. Tinha uns discípulos aí orando por você, aí, expulsando aí. Aí o rapaz, calma, liberte, sereno, dá um sorriso para ele. Calma, seu Zaqueu, tá tudo bem. O que o senhor deseja? Rapaz, eu vim aqui uns dias atrás, você estava endemoniado. Dizia que você se jogava na água, se jogava no fogo. Dizia que amarravam você aí. Seu pai e sua mãe estavam desesperados, chorando. Ninguém conseguia te segurar. Você estava derrubando um monte de homem, passando rasteira nenhum, derrubando o outro. Você estava aqui terrível. E aí seus pais até falaram, tem uns discípulos aqui que estão orando por ele aqui, e depois o senhor volta. Eu fui até embora. Eu não quero briga com ninguém, eu sou da paz, eu só quero receber o imposto. O rapaz disse, é verdade, o senhor tem razão, alguns dias atrás eu estava assim mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Os discípulos não conseguiram. Eles chamaram Jesus. Os discípulos tentaram. Meu pai falou para mim, passaram horas orando por mim. Não conseguiram. Aí ele falou, peraí, nós vamos chamar o mestre. Nós vamos chamar ele, a gente já volta. Aí Jesus veio, orou, expulsou os demônios. Eles foram embora. Eu fui liberto. Hoje eu estou livre. A minha vida mudou. Hoje eu sou um novo jovem. Zaqueu olha aqui e diz, não é possível. Olha para o menino admirado.
Ele vai para sua casa. Talvez ele chegou lá e falou para a mulher: mulher, nem te conto. Eu tive um dia hoje que se eu contar para você, você não vai acreditar. Você lembra quando eu voltei aquele dia, que eu falei que eu fui infeliz, cheguei na hora errada, fui cobrar imposto numa casa, encontrei com a mulher viúva, que estava indo para o cemitério sepultar o filho? Lembro. Você lembra que depois dali eu saí, fui para uma outra cidade, encontrei uma mulher lá, meu Deus, a mulher estava doente, fluxo de sangue, com hemorragia, mulher pobre, miserável, dentro de casa, tinha vendido tudo? Lembro. Você lembra que eu falei para você que eu encontrei um menino, dava até dó, um menino novo, bonito, mas estava lá endemoniado, o demônio pegaram ele, e ele por cima das pessoas, as pessoas por cima dele, os pais desesperados. Lembra? Então, hoje o meu roteiro foi o mesmo. Quando eu cheguei na casa da mulher, um menino veio na minha direção, correndo. Era o irmão dele? Não, era ele. O menino que estava indo para o cemitério, no caixão, está vivo, você acredita? Mas como que aconteceu isso? Eles falaram que Jesus orou pelo menino e o menino ressuscitou. Nossa, que milagre! Ficou igual a você, assim, ó. Aí, eu vou te contar. Sabe da mulher? Coitada da mulher que não aguentava nem da cama. Eu chamei a mulher com a vozinha morta lá, não conseguia nem levantar. Lembro, rapaz, eu sei. Então, sabe o que aconteceu, irmão? Quando eu cheguei lá, a mulher estava fazendo faxina, cozinhando, limpando a casa. A mulher estava bonita, a mulher estava corada de novo. Mas o que aconteceu? Falou, então, ela falou que foi até o encontro de Jesus, tocou nele, ela foi curada. E ela agora está vivinha, cheia de saúde. Olha, a mulher mas nem de longe lembra aquela. Que coisa, Zaqueu. Então, mas tem mais uma história para te contar. Fala, não é possível. O que aconteceu? Foi então, eu vi um monte de milagre. Eu vi um menino lá que estava endemoniado, e agora o menino está liberto. O menino está transformado. Eu vi um endemoniado ser liberto. Eu vi uma mulher ser curada. Eu vi uma criança ser ressuscitada. E quem fez tudo isso, mulher, foi Jesus. Muito bom. Passa-se uns dias, eu fico pensando, Zaqueu curioso, Zaqueu pensa, puxa vida, como eu gostaria de conhecer esse Jesus. Todo mundo que teve um encontro com ele teve a vida transformada. Todo mundo que teve um encontro com Jesus teve uma vida abençoada. Eu gostaria de conhecê-lo. Eu não sei como ele é, mas ele deve ser bonito, lindo, maravilhoso. As pessoas falavam que ele é atencioso, amoroso, prestativo, gentil. Ele deve ser um homem assim, fascinante, maravilhoso. Aí ressuscitou o filho da mulher, curou a outra, expulsou o demônio do outro. Ele deve ser realmente uma pessoa maravilhosa. De repente, Zaqueu sai de casa, mais um dia de trabalho, e ele chega num lugar, uma multidão, um barulho, uma grande multidão, cantando, glorificando, pulando, dando grito de júbilo, é pessoas sendo curadas, é cego sendo curado, é paralítico andando, é surdo falando, surdo ouvindo, mudo falando. Você imagina? Que coisa que está acontecendo ali, coisas extraordinárias, maravilhosas. E aonde as pessoas viam isso, ficou todo mundo admirado. Nossa, que coisa linda, que milagre, quantos sinais, que coisas maravilhosas, tal. E aí ele para, ele pergunta, o que está acontecendo ali? Rapaz, Jesus chegou em Jericó. E ele está fazendo um milagre aqui, olha, a coisa está maravilhosa aqui. Falei, Jesus! É Jesus. Ele falou, eu queria tanto conhecer ele. Ele falou, então, hoje pode ser a sua oportunidade, o seu grande dia. Zaqueu disse, poxa, hoje eu quero conhecer esse Jesus. Só que tinha ali milhares de pessoas. E ele pergunta para alguém, como é que eu faço para ir até ele? Ele falou, você só tem que atravessar essa multidão toda e chegar até ele. Zaqueu, ele conhecia a história de Jesus. Mas, naquele dia, ele queria conhecer o Jesus da história. Talvez, você que está aqui,
Já ouviu falar da morte de Jesus? Talvez você já ouviu falar da paixão de Cristo, que é a crucificação, a morte de Jesus. Ela não é ficção, ela é real. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, o Filho de Deus, morreu pregado numa cruz para te salvar. A salvação, ela só pode ser conquistada por alguém que substitua o pecador. Pecador não pode se salvar a si próprio. Pecador não pode salvar outro. Santo, religião, não pode salvar ninguém. Porque santo é como um homem mortal, como eu e você. Religião não salva ninguém, é apenas um corpo de doutrina. Agora, o que é salvação? É Cristo, o Filho de Deus, puro e inocente, morrer substituindo um pecador como eu e você. A Bíblia diz que ele pagou um preço. E ele nos comprou quando ele deu a vida dele para morrer por mim e para morrer por você. Jesus, ele deu a vida dele para morrer por nós. E é interessante, querido, que talvez você, por muitos anos, ouviu falar dessa história. Mas hoje, você pode conhecer não somente a história de Jesus, mas você pode conhecer o Jesus da história. E isso faz toda a diferença. Fez para mim e fez para todos que estão aqui. Fez para a viúva de Naim. Fez a diferença para a mulher do fluxo de sangue. Fez a diferença para aquele jovem e para tantos outros. Para milhares de pessoas. Ter um encontro com Jesus é conhecê-lo e experimentar de verdade o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Agora, Zaqueu disse, é a minha vez de ter um encontro com Jesus. Eu conheço a fama dele. Eu conheço a história dele. Mas agora, eu quero conhecer esse Jesus que faz milagres na vida das pessoas. Eu quero conhecer esse Jesus que restaura vidas, que transforma vidas. Que poder é esse? Que eu conheci de ouvir, mas agora eu quero ver, eu quero experimentar. Zaqueu entra no meio da multidão. Só que a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura. Ele era um homem muito baixinho. E ele não conseguia chegar perto de Jesus, por causa da multidão. Sabe, querido, um dia, todos nós aqui, ouvimos quão grandes coisas Deus fez na vida de outras pessoas. Talvez antes de você se converter, você viu pessoas que tinham testemunho, que foram curadas. Jesus curou a doença daquela pessoa. Talvez você conheceu pessoas que eram viciadas no álcool. E olhando, dizia, nossa, eu conheci aquela pessoa. Aquela pessoa vivia na sarjeta, desmaiada. Aquela pessoa ficava jogada nas calçadas. E hoje eu vejo aquela pessoa transformada, liberta, bem arrumadinho, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Nossa, eu conheci aquele menino, era um noiado, um drogado, fumava pedra, vivia para droga, não tinha mais casa, não tinha família, não tomava banho, não comia. Nossa, andava todo sujo, maltrapilho, cabeludo na rua, barbudo. Nossa, olha como aquele rapaz mudou. Olha como aquele menino teve uma vida transformada. E alguém diz assim, foi Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus, teve um encontro com Jesus, foi para a igreja, e Jesus mudou a vida dele. Ah, irmãos, eu ouvi tanto isso, querido. Eu vi as pessoas indo para a igreja. Eu era do mundão, mas sábado à tarde e domingo à tarde, eu ficava num lugar, num bar, e eu via as pessoas indo para a igreja, eu ficava olhando. Eu ficava admirado.
famílias inteiras indo para a igreja. Eu vi amigos meus que viveu comigo e de repente agora não vivia mais comigo, porque agora estava indo para a igreja. E eles compartilhavam comigo com grandes coisas. Jesus estava fazendo na vida deles. E eu ficava olhando, observando. Aí talvez você também passou por isso, até que um dia nós falamos, poxa, você está fazendo bem para ele? Você está fazendo bem para ela? Vai fazer bem para mim também. Se ele entregou a vida para Jesus e mudou de vida, vai mudar a minha também. Se Jesus libertou ele, vai libertar eu também. Se Jesus teve misericórdia dele, vai ter de mim também. Sabe, querido, nós um dia ousamos também ter um encontro com Jesus. E talvez alguém um dia disse para você, você quer? Vá lá na igreja, que ele tem uma obra a fazer na sua vida. Talvez alguém, como a minha mulher, foi usada por Deus e me fez um convite e disse, Demétrio, você não quer ir lá na minha casa? Está tendo uma campanha, toda semana tem culto. Vamos lá, vamos assistir um culto lá na minha casa. Talvez alguém um dia disse para você, ô fulano, você precisa mudar de vida. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Vai lá naquela igreja, que Deus vai te abençoar e vai transformar a sua vida. E nós fomos. E nós tomamos a decisão de sairmos e irmos ao encontro de Jesus. Eu me lembro que um dia estava tendo culto numa casinha humilde, num lugar simples, já falei aqui, mas humilde, no meio do mato. E disseram, olha, amanhã vai ter um culto lá, tal horário. Vamos lá? Top. E eu fui lá. E aí eu comecei a ouvir alguém pregando. Era um culto doméstico. Naquela época a gente chamava culto no lar. E eu ouvi alguém pregando, falando do amor de Jesus. Eu comecei a olhar para a minha vida, vazia, triste. E aí alguém falou no término da pregação, alguém aqui gostaria de aceitar Jesus? Se há alguém, levante a sua mão. Da onde eu estava, eu levantei a minha mão e disse, eu te aceito, Jesus. O rapaz perguntou, você quer aceitar Jesus? Falei, eu quero aceitar Jesus. Foi a melhor decisão da minha vida. Isso já tem 31 anos. 31 anos se passaram. A decisão mais importante da minha vida. Aquele dia eu conheci o Jesus da história. Não queria mais conhecer somente a história dele, mas agora eu queria ter um encontro pessoal com ele. Eu cansei dos meus amigos do mundo. Eu cansei das drogas, eu cansei de cocaína, eu cansei de maconha, eu cansei de lança-perfume, eu cansei de bebida, eu cansei dos bailes, eu cansei dos bares, eu cansei da prostituição, eu cansei de tudo. De tudo eu falei, chega. Eu quero uma nova vida. Aquela vida que eu vi os meus amigos terem. Aquela vida que eu vi as pessoas indo para a igreja, felizes. Famílias inteiras. Falei, eu quero essa vida. É isso que eu estou precisando. De algo diferente, de algo novo. Porque aqui nesse mundo, eu não vou ter futuro. É uma decisão que nós precisamos tomar. É uma decisão pessoal que nós temos. Falaram para Zaqueu, fica aí, que ele vai passar aí. Fica aí. E Zaqueu olha e diz, poxa, mas eu não vou conseguir, é muita gente, eu sou pequeno, baixo. Ele tem uma ideia brilhante. Põe para mim aqui o verso 4, 5, 6, por favor. Ele tem uma ideia brilhante. Zaqueu faz o seguinte. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira, né? Uma figueira brava, para o ver.
Porque havia de passar por ali. Quem? Jesus. Vamos lá. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus está andando, com a multidão ao seu redor, Jesus para debaixo de uma árvore. Talvez ali para pegar um pouquinho de sombra, descansar um pouquinho, sol da Palestina, causticante, calor insuportável. Ele vê uma árvore frondosa, bonita, ele dá uma paradinha ali, meu. E quando ele para ali com os seus discípulos, dá uma trombada. Jesus, o que aconteceu? Vamos parar aqui. Está tudo bem, Jesus? Está tudo bem. Jesus vira, olha para cima, e no meio da folhagem, ele vê um homem bem pequenininho, com os olhos em cima dele, assim, olhando para ele. Aí ele olha, Zaqueu. Quando ele chama Zaqueu pelo nome, é o tiro de misericórdia. Ele só precisava disso para se apaixonar. Não entendi. Zaqueu, desce depressa. Para quê? Desce daí depressa, Zaqueu. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Ô Zaqueu, não é só você que vai me conhecer. Não é só você que vai conhecer o meu amor, a minha misericórdia. Sua mulher vai me conhecer. Seus filhos vão me conhecer. Sua família vai me conhecer. Porque hoje eu vou entrar na sua casa, Zaqueu. E eu vou mudar a sua vida, seu casamento. Vou mudar você, seus filhos e o seu lar. A Bíblia diz que Zaqueu, pode voltar, desce depressa. Ele desce depressa. Talvez quase caiu da árvore. Porque hoje me convém pousar na tua casa, verso 6. E apressando-se, eu amo esse versículo, desceu. E a minha tradução diz que ele recebe o gostoso alegremente. Falar de Jesus nos emociona. Porque ele é lindo e maravilhoso. Luizinho canta aqui um trechinho de um hino aqui, novo, e eu fico, oh Jesus, que coisa linda. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ai, 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 ai. Fala isso para um drogado que quer ser liberto. Cristo é tudo que você precisa. Fala isso para um alcoólatra, perdendo família, perdendo trabalho, perdendo dignidade, perdendo a sua moral, jogado na rua. Agora mesmo a gente veio, um homem totalmente desmaiado na rua. Fala isso para alguém que às vezes você, quando está vindo para a igreja, que não vem muito bem, né? Vem reclamando. Você vê aquela pessoa sentada na sarjeta, tomando cerveja, fumando, sem perspectiva de vida alguma. Aquelas pessoas que a gente vê, né, passa lá do carro alto, ouvindo funk, tudo vazio, tudo procurando a verdadeira alegria, a verdadeira paz, quando Cristo é tudo que Deus pode dar. Fala isso para um casamento destruído. Cristo é tudo que Deus pode te dar. Ele é a tua salvação, Ele é a tua única esperança. Ele é tudo na sua vida. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para minha família, Ele é tudo para a nossa igreja, Ele é tudo para nós. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Fala isso para uma pessoa que está com a sua alma sedenta. E de repente você diz, hoje Jesus quer vir ao seu encontro. A pessoa ouve aquela palavra e você diz, alguém quer aceitar Jesus nessa noite? A pessoa começa a chorar, se levanta, ergue as mãos. Só Deus sabe o vazio da alma daquela pessoa. O vazio na alma de Zaqueu foi preenchido. O vazio na alma daquela mãe que estava enterrando o seu filho foi preenchido. O vazio da mulher do fluxo de sangue de 12 anos foi preenchido. O vazio da minha alma até meus 18 anos foi preenchido.
o vazio de muitos que estão aqui hoje foram preenchidos. Chama os músicos para subir, por favor, rapidinho. Por que foi preenchido? Porque Jesus preencheu. O vazio da minha alma, Jesus preencheu. A gente pensa que as coisas do mundo vão nos preencher. Pelo contrário, vão nos matar. Vão nos destruir. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim são caminhos de morte. Alguém achando que estava vivendo o melhor da vida nas drogas, morreu de overdose. Alguém achando que estava vivendo uma vida fácil, no crime, morreu assassinado. Alguém achando que estava vivendo uma vida com muita adrenalina, morreu de AIDS. Alguém achando que estava vivendo o adultério, perdeu a família e o casamento. Alguém achando que a bebida dava prazer e alegria, morreu de cirrose. Alguém achando que o cigarro era a sua calma, morreu de câncer. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim são caminhos de morte, por ilusão. A gente anda por aí, vai no cemitério de Perus. A gente até teve esses dias lá, né? A Nelminha e o Ivanildo tá aí. O sepultamento do Luiz. Aí você olha lá nas lápides lá do cemitério, muita gente nova. Muita gente que poderia ouvir o conselho da mãe e do pai. Cuidado. Cuidado com a vida que você está vivendo. Cuidado com as pessoas que você está se relacionando. Cuidado com esse namorado. Cuidado com essas pessoas. Quem ouve o pai e mãe vive mais. Mas os jovens querem viver a sua vida porque se acham donos do seu nariz. E acabam cedo, perdendo a sua própria vida. Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer.